Olá, eu sou a professora Cássia e hoje eu vou gravar para vocês um tutorial explicando como criar uma atividade avaliativa ou não por meio do Google Forms. Primeiramente, vocês vão precisar acessar o navegador da escolha de vocês. Aqui eu estou utilizando o Google Chrome. Então, de início, tem que abrir a página do Google mesmo. Aí aqui nesse menu aqui do Google Apps, que é onde fica todos os aplicativos que tem no Google, vocês vão acessar Drive. Aqui no Drive, vocês vão clicar em Novo. Percebam que quando vocês clicam em Novo, mostra algumas opções, dentre elas pasta, upload de arquivos, upload de pasta, documentos Google, planilhas Google, apresentações de slide. Então, como o nosso objetivo aqui é criar um formulário, vamos clicar em mais, e aí ele vai mostrar outros aplicativos. O primeiro que já aparece aqui é o Formulários Google. Quando você vem aqui, ele te dá duas opções. Você criar um formulário em branco com base em um modelo. Eu vou fazer os dois processos com vocês aqui, tá bom? Primeiro vamos na opção Formulário em branco. Percebam que abre uma nova aba no navegador. Já cria o formulário. Eu vou colocar um título fictício aqui para vocês. Eu vou colocar aqui atividade 2, língua portuguesa. Percebam que se eu clicar em cima do título e clicar aqui em cima, ele copia o título do formulário aqui para cima, porque quando vocês têm uma pasta ali dentro do Drive, se vocês têm o hábito de utilizar o Drive, principalmente na posição de professores, quem já atua, vocês vão ter vários formulários, vários arquivos, várias pastas, então é muito importante que o nome do formulário esteja claro para que você possa localizar esse formulário ou os outros arquivos depois. Aqui tem a opção de colocar descrição do formulário. Então, a descrição vai sofrer alterações de acordo com a atividade que for proposta. Vou escrever uma descrição aqui fictícia também. Ok, esta atividade tem o objetivo de avaliar. Aí, 3 pontinhos, e só para exemplificar para vocês. Então, aqui já tem a primeira pergunta. Antes de nós criarmos as perguntas fictícias, ponto importante. Para que essa atividade que vocês vão criar por meio desse formulário, ela possibilite o feedback, ela possibilite que você tenha controle dessas respostas dos alunos e possa dar um feedback para eles depois, tem uma ação que tem que ser feita antes. No canto superior direito tem essa ferramenta aqui, configurações. Vocês vão clicar aqui. O terceiro item se chama testes. Vocês vão selecionar criar teste. Esse criar teste não é no sentido de testar alguma coisa, é no sentido de teste, atividade avaliativa. Aqui ele tem duas opções, liberar nota. No começo do vídeo eu falei para vocês que essa ferramenta possibilitava criar atividade avaliativa ou não. Por que eu digo atividade avaliativa ou não? Porque pode ser que vocês vão dar uma atividade para os alunos de vocês que ela não necessariamente vai atribuir nota. Porque é comum no contexto escolar que a gente chama de atividade avaliativa aquela que vale nota, que vai atribuir nota para o aluno. Pode ser que vocês vão criar uma atividade por meio do Google Forms que ela vai ser para o aluno analisar o desempenho dele, os conhecimentos que ele construiu até aquele momento. Depende muito do objetivo da avaliação. E conforme vocês estudaram, existem diferentes tipos de avaliação, certo? Então, terão aquelas que atribuirão nota e aquelas que não. Mas aí, essa parte de como cadastrar uma atividade que não vale nota, eu vou mostrar para vocês depois. Esse campo aqui, liberar nota, ele é importante. Por quê? Se vocês vão
aplicar um questionário que ele é totalmente objetivo, vocês podem deixar essa opção de liberar a nota, ou seja, liberar o gabarito, o feedback, após o envio, assim que o aluno responde. Qual que é o problema dessa opção? Vamos supor que vocês têm uma turma com 30 alunos e vocês vão aplicar esse questionário por meio do Google Forms para os 30 alunos, um questionário objetivo. Vocês deixam a opção liberar imediatamente após o envio. Supor que o João vai lá e responde, ele recebe o feedback de que ele acertou tudo. Ele pode passar todas as respostas para os demais colegas de turma. Existe essa possibilidade, nem todos os alunos fariam isso, mas existe essa possibilidade. Então, o ideal é que vocês sempre deixem marcado na opção posteriormente, depois da revisão manual. Essa opção aqui ela é obrigatória quando tem uma questão discursiva no meio do questionário. Porque quando tem uma questão discursiva, vocês precisarão corrigi-la. Também vou mostrar para vocês depois como corrigir uma atividade discursiva. Mas mesmo quando só tem questões objetivas, eu indico que vocês deixem nessa opção, porque daí vocês estabelecem um prazo. Vamos supor que vocês liberam a atividade numa sexta-feira e digam para os alunos que têm 7 dias para responder. Ao término do 7º dia, vocês fecham o questionário, os alunos não conseguem responder mais e aí vocês liberam a nota. Esse é o cenário ideal. Então, vou deixar configurado aqui. Posteriormente, depois da revisão manual. Aqui, as pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, respostas corretas e valores. Ok, deixei marcado nessa parte. Cliquei em salvar. Percebam que quando eu coloquei a opção de vocês liberarem a nota manualmente, ele vai coletar endereço. Porque os alunos que responderem esse questionário, vão receber um aviso por e-mail desse feedback. Esse e-mail não vai precisar ser um Gmail, pode ser Hotmail, pode ser outro tipo de e-mail, tá? Então, aqui vamos criar uma pergunta. Tá, eu criei a pergunta. E agora, como que vocês vão colocar qual que é a resposta correta? Tem essa opção aqui embaixo, chave de resposta. É aqui que vocês vão sinalizar qual que é a resposta correta. Chave de resposta. A resposta correta é Curitiba. Tem a opção de vocês colocarem um feedback de resposta. Aqui no feedback de resposta, vocês podem inserir texto. Dependendo da pergunta, vai caber uma explicação um pouquinho mais teórica. Vocês podem inserir um vídeo. Vamos procurar um vídeo aqui. Vamos procurar um vídeo sobre Curitiba. Como conhecer Curitiba. Vou inserir esse vídeo aqui só para vocês entenderem como funciona a ferramenta. Então, selecionei o vídeo, clico em selecionar. Eu coloquei o vídeo como feedback no campo de respostas incorretas, ou seja, o aluno que vai visualizar esse vídeo é o aluno que responder Ponta Grossa ou Maringá, ou seja, que respondeu incorretamente. Eu indico que vocês também coloquem respostas corretas, porque assim, o aluno vai receber o feedback, ele respondeu certo, aí vocês vão colocar lá o porquê que essa é a certa. Aqui no caso, nós estamos utilizando como feedback um vídeo. Vamos colocar o mesmo vídeo. Depois de colocar o feedback, como eu coloquei o vídeo, eu vou colocar veja o vídeo. Respostas corretas e respostas incorretas. E clico em salvar. Agora, vocês lembram que eu falei que vocês poderiam utilizar essa ferramenta tanto num questionário que vale nota quanto um que não vale nota? É neste campinho aqui que vocês vão determinar se vale nota ou não. Então, percebam que aqui está 0, vocês podem mudar para 1 ponto, 2 pontos. Vamos deixar essa pergunta com 1 ponto. Clique em concluído, porque essa parte de chave de resposta está concluída.
Um outro ponto que eu chamo a atenção de vocês, esse campo aqui, obrigatório. Se vocês não deixam uma pergunta como obrigatório, o aluno consegue finalizar o questionário sem responder determinada pergunta. Supor que eu crie uma outra pergunta e deixe ela como obrigatória e essa como não obrigatória. Um aluno vai conseguir finalizar essa atividade sem responder essa pergunta. Então, eu indico que sempre que vocês forem criar um questionário por meio do Google Forms, que vocês deixem todas as perguntas como obrigatórias. A não ser aquelas perguntas assim, você tem alguma sugestão? Vamos colocar aqui. Uma, por exemplo, deixe sua sugestão. Percebam que quando esse formulário ele é um pouco inteligente, digamos assim. Essa primeira pergunta, eu coloquei qual a capital do estado do Paraná. Ela já estava pré-configurada para eu inserir alternativas. Já nessa outra que eu coloquei aqui, deixe sua sugestão, ele já entendeu que vai ser um texto. E ele já colocou texto de resposta longa. Como esse não é nenhuma pergunta, não é uma pergunta que faz parte da atividade, eu não preciso deixá-la como obrigatória. Vamos supor que vocês estão propondo essa atividade e gostariam que, se os alunos têm alguma sugestão, alguma reclamação, que eles escrevam aqui. Vocês podem deixar esse campo aqui de deixe sua sugestão, dê sua opinião a respeito da atividade. Aí vocês não precisam colocar como obrigatória e também não precisam colocar chave de resposta, porque não é uma pergunta que faz parte da atividade. A outra coisa, depois do primeiro campo aqui que pede endereço, vocês podem inserir, podem não, é o ideal, vocês insiram a opção para o aluno escrever o nome dele, senão vocês não vão conseguir identificar quem que respondeu aquele questionário. Claro que às vezes pelo e-mail já dá para identificar, ainda mais em turmas pequenas, mas tem alunos, tem pessoas que têm e-mails com endereço diferente do nome delas. Então, o ideal é que vocês deixem esse campo aqui, nome, e deixem ele como obrigatório, que senão, novamente, a pessoa consegue finalizar o questionário sem responder a este tópico. E percebam que aqui o próprio formulário já identificou que é um texto de resposta curta, porque é somente o nome. Tá? Então, vamos criar mais uma pergunta aqui, para a gente fazer mais uma vez o procedimento. Essa daqui é uma pergunta que você pode deixá-la de duas formas. Vocês podem deixar com alternativas, urbana ou rural, e o aluno vai lá e assinala. Ou vocês podem alterar ela, porque é neste campo aqui que vocês alteram que tipo de pergunta que é. Quando é uma pergunta que tem alternativas igual essa anterior aqui, ela é de múltipla escolha. Quando vocês abrem aqui, pode ser uma pergunta de resposta curta, parágrafo, que é a de resposta longa. A de múltipla escolha, que é essa que está selecionada, ela só dá a opção da pessoa selecionar uma resposta. Se você coloca a opção caixa de seleção, a pessoa consegue selecionar mais de uma resposta. Existe essa opção upload de arquivos. Nós vamos criar uma pergunta com essa opção aqui também, ela é bem bacana. Vamos deixar essa com opção de resposta curta. Aí na chave de resposta, adicionar uma resposta correta. Então, essa daqui é uma pergunta que vai exigir que vocês voltem nas respostas e corrijam uma a uma, ou seja, manualmente. Dependendo da atividade que vai ser proposta, vai realmente ser necessário essa correção posterior, manual ali, porque dependendo da disciplina, dependendo do tipo de avaliação que vocês estão aplicando, se faz necessário propor questões dissertativas também, não somente questões objetivas. Então, essa vamos deixar dessa forma e vamos adicionar um feedback de resposta. Acho legal aqui a gente utilizar uma ferramenta diferente.
Percebam que ao lado da opção de deixar um vídeo como feedback, existe uma outra opção. Essa opção aqui, ela vai deixar que vocês insiram um link para que o aluno acesse. Vamos buscar aqui. Aí eu escrevo: acesse o link para compreender melhor. E clico em salvar. Assim, o aluno vai ter esse feedback quando ele fizer essa questão. E clico em concluído. Pessoal, antes de criarmos a próxima pergunta, lembrando de selecionar essa como obrigatória. Agora vamos criar a próxima pergunta. Então, só uma ressalva, esse menuzinho lateral aqui, ele vai guiando vocês na criação do formulário. Eu vou clicar em adicionar pergunta. E agora eu vou mudar o tipo de pergunta. Vou colocar uma pergunta de upload de arquivo. Percebam que ela vai dar uma mensagenzinha. Permitir que os participantes façam upload de arquivos no Drive. O upload dos arquivos será feito no Google Drive do proprietário do formulário, ou seja, vocês que estão criando esse formulário. Os participantes precisam fazer login no Google quando perguntas com upload de arquivos são adicionadas a um formulário. Compartilhe o formulário apenas com quem você confia. Então, aqui o próprio Google dá um aviso. Quais são as duas informações importantes? Se vocês decidirem por aplicar uma atividade que vai exigir que os alunos façam upload de um arquivo, ou seja, eles vão inserir um arquivo ali, seja Word, PDF, vai ser necessário que os alunos façam login numa conta do Google, tá? Então, se vocês tiverem a necessidade desse tipo de pergunta dentro do questionário de vocês, conversem com os alunos de vocês para saber se eles terão essa possibilidade. Um outro ponto importante é que vocês não devem fazer esse tipo de compartilhamento com pessoas desconhecidas, tá? Eu vou clicar em continuar aqui para poder exemplificar para vocês. Então, vamos supor que determinada atividade de vocês vai exigir que o aluno insira um print de uma tela de alguma coisa que eles fizeram. Dependendo da disciplina, aí, eles tiveram que tirar um print de tela de um programa que eles usaram, que fazia parte da disciplina, então eles vão ter que inserir o print de tela aqui. Aí aqui tem a opção permitir apenas tipos de arquivos específicos. Aí ele aparece. Que tipo? Como a gente quer print de tela aqui, a gente pode deixar selecionado somente imagem. Print de tela não precisa vir em PDF, nem em vídeo, nem em planilha, nem em documento. Somente imagem. Tá? E vamos supor que vocês estivessem pedindo, vamos pegar lá a disciplina de língua inglesa. Eu pedi que meus alunos gravassem um áudio para mim, fazendo a leitura de determinado parágrafo curto. Aí vocês colocariam a opção áudio, em vez de imagem. Aqui, como a atividade fictícia que a gente está criando é inserir um print de tela, vamos deixar somente imagem. Vocês podem também selecionar a opção número máximo de arquivos. Pode ser 1, pode ser no máximo 5, no máximo 10. Supor que o aluno precisa inserir 2 prints. Vocês não precisam criar 2 perguntas. Podem deixar com máximo 5 e eles inserem 2. Vamos deixar no máximo 1. Lembrando de colocar essa pergunta como obrigatória. Chave de resposta. Vamos supor que, dependendo do print de tela que vocês exigiram, vocês coloquem uma explicação do que era esperado a respeito daquela atividade que o aluno tirou print. E vocês clicam em salvar. Agora, clicando em concluído. E outra observação. Caso essa pergunta em específico ela valha nota, coloque 1 ponto, 2 pontos. Vamos deixar essa com 1 ponto para ficar diferente, para a gente ver as outras possibilidades. Clique em concluído.
pronto. Pessoal, acho que já temos um questionário bem estruturado, com perguntas diversas. Aí depois disso, depois que vocês estruturaram todo o questionário, colocaram todas as opções necessárias, aí vocês vão clicar em enviar. E nessa segunda opção aqui, vocês vão compartilhar por meio de link. O ideal é que vocês peguem essa opção URL curto, que é o link mais curto, fica mais fácil para compartilhar. Eu coloco o URL curto, copiar. Vamos abrir aqui numa nova aba e vamos fazer um preenchimento teste. Olha, aqui ficou essa mensagem padrão, sua resposta foi registrada. Mas a gente pode alterar isso também. Vem aqui em configurações, apresentação. Depois que o aluno responder, a gente pode colocar uma mensagem escrita por nós mesmos. Obrigada pela participação. Aguarde o feedback. Clique em salvar. Agora vamos enviar uma outra resposta. Ó, percebam que aqui está aparecendo para a pessoa que está respondendo o questionário que essa questão vale 1 ponto, essa não vale nota e essa vale 1 ponto. Então, o aluno visualiza as questões que valem nota, só que todas são obrigatórias. Lembram que a gente deixou como obrigatório? Então, ele vai ter que responder mesmo não valendo nota. Aqui ao final já ficou o textinho personalizado. Obrigada pela participação, aguarde o feedback. Vamos fechar aqui. E agora vamos visualizar as respostas, que no caso são as 2 respostas fictícias que eu fiz aqui com vocês. Para visualizar as respostas, é nesse mesmo local. Aqui onde nós criamos as perguntas, é por aqui. Para ver as respostas, tem que clicar aqui em respostas. Aqui ele dá algumas opções. Ele traz esse resumo, com a média das respostas. Ele traz perguntas erradas com frequência. Aqui, pessoal, como eu ainda não corrigi aquela questão que é discursiva, que era para escrever, ela aparece como errada. Depois que nós fizermos a correção, ela vai sofrer alterações. Para fazer essa correção, tem que vir aqui em pergunta e efetuar a correção. Qual a capital do estado do Paraná? Curitiba? Marcar como correta. Ponta Grossa, marcar como errada. Então, na correta eu coloquei aqui no verdinho e ele até aparece marcar como correta, é que eu marquei como errada. Aí, para mudar de pergunta, eu venho aqui nessa setinha, próxima pergunta. Ah, lembrando, eu tentei mudar de pergunta sem salvar a alteração. As demais alterações, elas são feitas automaticamente, só que quando vocês estão fazendo a correção, tem que clicar em salvar. Aí agora pode ir para a próxima pergunta. A próxima pergunta é a pergunta discursiva, que vocês têm que fazer a correção. Então aqui ela não vale nota, certo? Mas a resposta está correta. Vamos salvar. Vamos para a próxima pergunta. Vamos supor que vocês já abriram essas imagens, conferiram que estão corretas. Vou marcar como correta.
marcar como correta. Salvar. Vamos para a próxima. Esse deixe sua sugestão não vale nota. Agora vamos voltar para o resumo. Percebam que a parte da zona rural e zona urbana, essa pergunta que era discursiva, ela já não está sendo marcada mais como errada, porque nós efetuamos a correção dela. E como estava correta, não está mais sendo quantificada como errada. Então, aqui tem esse gráfico mais geral, um resumão, e tem como vocês visualizarem individualmente a resposta que cada aluno atribuiu a cada pergunta. Porque vocês têm 30 alunos, vocês têm a opção de visualizar as respostas que os 30 alunos responderam. Então, aqui, como eu respondi as duas com o mesmo e-mail, está repetido, né? Depois que vocês efetuaram a correção, vocês vão clicar em liberar pontuação. Aí aqui vai aparecer os e-mails, então colocam todos os participantes e posso colocar uma mensagem opcional. Segue feedback do questionário realizado. Clico em enviar e-mails e liberar. Diante disso, os alunos de vocês já receberam a pontuação e o feedback. Pessoal, lembra que lá atrás eu falei que vocês podem determinar um período para que os alunos de vocês respondam a esse questionário? Vamos supor que hoje encerra o período de resposta desse questionário. Como que eu bloqueio a resposta? Vocês vão tirar a seleção aqui e percebam que ficou em vermelho e apareceu a mensagem não está aceitando respostas. E aqui vocês podem colocar uma mensagem personalizada também. No caso, se o período de realização deste questionário encerrou, vocês podem escrever: o período de realização desta atividade encerrou. Ponto final. Aí, quem acessar o questionário com o link que vocês compartilharam, vão visualizar essa resposta. Vamos fazer um teste aqui. O período de realização desta atividade encerrou. Aí, como eu estou logada nesse navegador com a conta que criou esse formulário, está aparecendo essa mensagenzinha aqui, mas os alunos de vocês não verão essa mensagem, tá? Agora, eu vou criar um formulário com vocês numa segunda opção para mostrar para vocês como fazer. É um pouco mais simples, mas eu tinha que mostrar as duas possibilidades para vocês. Voltei aqui para o meu Drive. Também tem que vir em novo, mais formulários Google. Aqui ele mostra a opção com base em um modelo. E aqui aparecem vários modelos de formulário que tem. Aqui tem a opção Educação. Tem teste em branco, atividade final, avaliação do curso. Vamos abrir essa avaliação. Ela já veio até com um tema aqui em cima, já veio com uma corzinha diferente, já veio com um título e já veio com as perguntas. Qual que é a diferença de criar um formulário, uma atividade por meio desse modelo? Ele já vem configurado. Se vocês vierem aqui em configurações, testes, ele já está com a opção criar testes. Só que aqui, ó, ele está com imediatamente após o envio. Diferente do que eu expliquei para vocês no modelo que eu criei do zero. Então, vocês podem sim criar a atividade de vocês com base em um modelo, mas precisam se atentar a essas configurações que eu expliquei mais no início do vídeo. Esse é um modelo, tem esse teste em branco. Esse teste em branco, ele já está aqui cru a cor. Mas quando você vai em configurações, testes, ele também já está com a opção criar teste. Aí, se vocês estão criando com base em um modelo, é só mudar para cá, posteriormente, depois da revisão manual, criarem a apresentação de vocês, salvar e ir criando as perguntas de vocês.
Uma outra situação que tem aqui, mas que tem a ver com estética, não interfere em nada na realização da atividade, são os personalizar tema. Existe as cores aqui para vocês mexerem. Cor do plano de fundo, então vamos alterar para esse azul, mudar o plano de fundo. Tem 4 tipos de fontes aqui para vocês alterarem. O mais comum é o básico e o formal, né? O divertido, ele é um divertido e o decorativo, ele serve para situações mais informais. Mas nada impede, dependendo da situação, vocês precisam analisar o que a situação pede, tá? Vamos manter no básico. Já personalizamos, então. E aí, pessoal, o processo de criação das perguntas é o mesmo, tá? Esse com base em um modelo, ele só facilita nessa questão da configuração aqui mesmo, que ela já vem pré-configurado. O restante funciona da mesma maneira. Eu espero que por meio desse vídeo eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas de vocês a respeito de como criar uma atividade avaliativa ou não por meio do Google Forms. Desejo que vocês tenham bons estudos e até mais.